Olá pessoal, professor Yuri aqui novamente para mais uma aula de JavaScript. Hoje, dando continuidade para os nossos laços de repetição, nós vamos praticar um pouco fazendo algum exercício. Então a gente vai usar os nossos arrays, os nossos loops, as nossas contagens, para se percorrer os campos de um array. A gente vai usar muito esses laços para a gente percorrer elementos de um banco de dados, por exemplo. Mas como a gente ainda não está nessa matéria de banco de dados, nós vamos aqui pesquisar por arrays criados por nós mesmos, com campos. E assim, com esses loops e contagem dos loops, a gente vai percorrendo esses elementos desses arrays criados manualmente. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai criar um arquivo. Eu vou chamar ele de prática. Vou chamar de loop.html. Nós vamos criar um arquivinho HTML simples. Eu vou colocar aqui, prática laço de repetição. E aqui a gente vai criar o nosso script para os nossos códigos JavaScript. Então, para a gente começar aqui, a gente precisa criar um array. Vamos criar um array daquele jeito que a gente já estava criando. Eu defino uma variável, vou colocar aqui lista frutas. Ela vai receber um objeto do tipo array. Ok? E eu vou criar alguns elementos aqui dentro para minhas frutas. Lista frutas na posição 0, lembrando sempre de começar com a posição 0, para na hora que a gente usar o elemento length não ter problema. Então o primeiro elemento vai ser banana. Eu vou copiar isso aqui para a gente trazer outros elementos. Banana, outro elemento maçã, é o elemento 1, o elemento 2, morango, depois a gente tem a uva, no elemento 3 e no elemento 4, goiaba. Pronto, está aqui meu elemento meu array com 5 elementos, ok? É uma lista de frutas. E a gente vai usar agora o atributo length para a gente saber o tamanho desse elemento. Então, como a gente estudou, o atributo length é o que retorna para a gente o tamanho do nosso array. Então, eu vou criar aqui uma variável, olha só, uma variável, vou chamar ela de x, ela vai receber 0. E eu vou iniciar aqui o nosso laço. Então, enquanto x for menor que lista de frutas ponto length, lembrando que esse atributo ponto length é o que faz a contagem de quantos elementos tenho aqui. Então, se eu tiver aqui 10 elementos, o meu array vai andar enquanto x for menor do que lista de frutas. Quando lista de frutas for 0, por exemplo, aí ele para, porque aí vai ser igual. Então, eu vou colocar aqui as nossas condições, e eu preciso de uma condição de parada. Então, eu vou colocar aqui, x ele vai ser incrementado em uma unidade. Por quê, gente? Olha só, o x vai começar com 0. Enquanto o x for menor do que lista de frutas, por exemplo, se lista de frutas nesse caso aqui tem 5 unidades, então a cada interação, na primeira interação vai valer 0,
Na segunda o x vai valer 2, na terceira o x vai valer 3, 4, 5. Na hora que ele valer 5, ele já não vai mais entrar nessa condição. Então essa é a nossa condição de parada, ok? Então só para ficar fixo na memória de vocês, eu vou comentar esse trecho de código. Só para mim dar aqui, ó, um documento. Vou dar um console.log, na verdade. Só nesse lista de frutas, .length, para vocês verem. Ok? Então eu vou lá no nosso código, no nosso navegador. Vou abrir aqui o nosso código. Prática loop. Ele está lá no nosso console.log, que fica na ferramentas do desenvolvedor. Então tá lá, olha só. Então o tamanho, né, do nosso array é 5. Então neste caso aqui, o nosso lista de frutas vai ser 5. Né? Então, enquanto o x for menor do que 5, ele vai entrar nesse laço e vai acrescentar uma unidade. Então na próxima iteração vai valer 1, 2, 3, 4, 5. Na hora que for 5, ele para e não entra mais aqui. Só para vocês verificarem que eles mostrando aqui no nosso debug o valor, né, do atributo length do lista frutas, que é o que retorna a quantidade de elementos, né? Vou colocar até aqui, ó. De posições no array. Ok? Então eu vou descomentar aqui para a gente continuar o nosso desenvolvimento. Então, pessoal, eu vou dar aqui um documento.write para a gente percorrer todos os campos de lista de fruta. Então, como que eu faço, ó, para percorrer todos os campos? Documento.write, lista de frutas, e eu vou exibir o quê? Eu vou exibir aqui, né, o valor que ele está contando, que ele iniciou. Então, se ele conseguiu entrar aqui, eu preciso saber essa posição, que a primeira é a 0. Então, eu vou colocar aqui x, porque ele vai percorrer, né, todos os meus elementos do campo, iniciando do 0, porque o valor dele é 0. E na próxima iteração vai incrementar mais 1, então ele vai percorrer todos esses caminhos e mostrar o valor. Então, só para a gente mostrar legalzinho na página, eu vou concatenar aqui uma quebra de linha. Vamos aqui um BR. E para vocês entenderem, então, né, x vai valer 0. Ele sabe que o atributo length aqui vai me contar quantos elementos tem. Enquanto x for menor que a quantidade de elementos que eu tenho aqui, ele vai percorrer. Então, ele vai mostrar, né, o elemento que está na posição que foi inicial, que é a posição 0 de x. Então, na próxima contagem, o que é a posição 0? Banana, ele vai mostrar banana. Na próxima contagem, ele vai somar mais um elemento, x agora vale 1, então ele vai mostrar aqui o elemento 1, e assim por diante até exibir o último elemento. Ok? Vou dar um Ctrl S aqui, para a gente verificar lá no nosso navegador. Dou um F5. Olha só, então ele mostrou, né? O elemento 1, o elemento 2, o elemento 3, o elemento 4 e o elemento 5. Né? A gente tem 5 posições, certo? Então, iniciou da posição 0 e foi até na última posição. Que é o que o nosso código processou. Então, a posição 0, que é a posição inicial, é banana. Então, aqui, né, retornou a posição 0. Contou mais um elemento,
né? E agora a gente percorreu mais uma vez o caminho, porque x não é menor do que 5, x vale 1 agora, ele vai mostrar a posição 1, qual que é a posição 1? Maçã, certo? Então ele acrescentou mais uma posição, foi aqui para cima, x agora vale 2, então 2 é menor do que 5, né, que é a contagem dos elementos, então a posição 2 é morango, a posição 3 é uva, a posição 4 é goiaba. Quando que chegou na posição 5, né, que é a contagem aqui dá 5, a posição é 5, então x é menor do que, né, é igual do que 5, então não é menor. Então se eu tivesse colocado aqui igual, aí sim ia percorrer mais uma vez, mas ia dar uma falha, porque não existe aqui o elemento 5, existe o elemento 0, né? Por isso que a gente colocou enquanto x for menor do que a contagem de elementos, iniciando do zero, né? Iniciando do zero aqui. Ok, pessoal? Bom, então essa é a forma que a gente tem, né? Uma forma bem simplificada da gente percorrer todos os elementos de um array, utilizando o atributo length, que retorna a quantidade de array que eu tenho. Então, com o while, né, e uma incremenção simples, a gente consegue percorrer todos os elementos desse array e mostrá-lo na tela, ok? Então, para praticar mais um pouco, a gente vai fazer outro exercício, que vai ser de laços encadeados, só para a gente praticar mais um pouco. Então, vamos criar aqui um novo arquivo, eu vou chamar ele de loop. Eu vou chamar ele de prática loop. Vou colocar aqui 2, certo? Nós vamos criar aqui um arquivo simples. Eu vou colocar aqui, ó, laços encadeados, certo? Vamos criar aqui um scriptzinho JavaScript, certo? E qual que é o desafio agora desse exercício? O desafio desse exercício é a gente criar uma tabuada, né? Então eu vou ter aqui, ó, uma tabuada. A gente vai iniciar com ela simples, contando somente os elementos, né? Fazendo a tabuada de 1, né? Multiplicando 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 4, até 1 vezes 10. Então essa tabuada vai ser uma tabuada simples, você inicia com ela. E depois a gente vai fazer um laço encadeado. O que é um laço encadeado? É um loop dentro do loop. Então a gente vai ter dois loops, né? Dois loops consecutivos. A gente tem um loop principal e depois tem outros loops dentro desse loop, né? A gente consegue fazer uma tabuada onde a gente conta todos, né, todos, onde a gente faz a multiplicação de todos os números versus outros números, né? Então a gente consegue ter uma tabuada completa utilizando loops, ou seja, laço dentro do laço. Então vamos voltar lá para o nosso código. Então neste caso aqui eu vou usar o laço for, porque ele é mais simples de ser utilizado e mais fácil de visualizar as condições. Mas dá para fazer com o while também. Mas isso aqui é só para a gente praticar um pouco. Então eu vou criar uma variável x, certo? Ela vai receber o valor de 1, ponto e vírgula, lembrando, né? Enquanto x for menor ou igual a 10, certo? Eu vou contar x mais mais. Então eu tenho uma variável que ela vai iniciar com 1, enquanto ela for menor ou igual a 10, ou seja, né, quando ela for igual a 10, ela vai entrar no loop novamente, porém quando ela for 11 não entrará novamente, e ela vai contando de 1 em 1 elemento. Para quê? Para a gente fazer essa tabuada aqui, né, iniciando de 1 a 10, ok? Voltando lá no nosso código.
Então vamos continuar aqui o nosso código. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um documento.write. Vou imprimir, né? Como é a tabuada de 1, né, pessoal? Eu vou iniciar com 1, ó, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 4, 1 vezes 5. Eu vou informar aqui, e eu vou escrever aqui, que 1 vezes, certo? Vou concatenar. Vou colocar a variável x, né? 1 vezes, iniciando de 1, depois vai ser 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 4, e assim por diante. E eu vou colocar aqui concatenado de novo. Eu vou colocar o sinalzinho de igual, certo? E aqui eu vou concatenar, né, o meu código. Então, quando a gente vai fazer um código aqui concatenando, é sempre colocando entre, né, entre aqui as nossas parênteses. Então, como que eu vou fazer esse cálculo? Ó, 1 vezes x, correto? Então, 1 vezes x, né, vai ser 1 vezes 1 na primeira interação, na segunda interação 1 vezes 2, na terceira interação 1 vezes 3, 1 vezes 4, 1 vezes 5, 1 vezes 6, 1 vezes 7, 1 vezes 8, 1 vezes 9, 1 vezes 10. Quando x valer 11, ele já não entrará mais nessa condição, ok? Então, essa aqui é a nossa forma de escrever, né? Que 1 vezes o x, o valor de x naquele momento, é igual, né? Aqui a gente tem um cálculo, 1 vezes x. Né? Esse x, ele é atualizado o valor, incrementando uma unidade a cada passada no meu for. Eu só vou colocar aqui uma quebra de linha, né? Para a gente contar todos os elementos que foram executados. Vamos salvar aqui. E vamos lá para o nosso navegador abrir o nosso código. O nosso código agora é Prática Loop 2. Então tá lá, olha. 1 vezes 1, 1, né? Então, nosso elemento começou de 1, né? Começou de 1 e foi incrementando em uma unidade, ou seja, no próximo laço 2, no próximo laço 3, no próximo laço 4 e assim por diante. E eu mostro com o documento.write que 1 vezes o valor do 1 naquele momento, né? É igual ao nosso código. 1 vezes o elemento que a gente está contando. Né? Então, eu tenho aqui toda essa contagem. Né? Então, esse aqui ainda não é o nosso laço encadeado. Tá? É um laço simples, né? Com uma tabuada só de 1. Multiplicando de 1 até 10. Então, vamos voltar no nosso código para a gente dar uma incrementada melhor nisso aqui. Então, pessoal, olha só, se eu quisesse fazer agora a tabuada do 2, seria bem simples, né? Vou só dar um documento.write aqui, com HR. Vocês lembram, HR é uma linhazinha para separar. Então, vamos supor que eu queira agora fazer a tabuada do 2. Então, bem simples, né? Eu copiaria esse código aqui. Colocaria aqui. Então, agora, ó, a tabuada de 2, né? 2 vezes, né? Eu colocaria aqui só 2. Né? Então, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, e assim por diante. Então, vamos salvar isso aqui. E vamos voltar lá no nosso navegador. Olha lá. Então, né? 2 vezes 1, 2 vezes 2, e assim por diante, né? Até chegar ao 10, correto? Essa é uma forma de se escrever agora cada tabuada.
Porém, se eu quisesse escrever até a tabuada 10, né, não seria bom, né, eu ficar repetindo esse código. Para isso que a gente usa laços encadeados. Então vamos lá, né? Ao invés de eu escrever todos os nossos códigos para todas as 10 interações, o que eu faço? Eu vou até deletar isso aqui, certo? E agora eu vou criar aqui um outro for. Eu vou dar uma tabelada aqui. Eu vou criar aqui um outro for. E olha só, esse for, eu vou criar uma outra variável. Vai ser a minha variável y. O que é essa variável y? Ela vai valer 1. E para que essa variável y serve? Essa variável y agora, ela serve para mim somar aqui o valor, né, da tabuada que eu quero. Então eu quero primeiro a tabuada de 1, depois a tabuada de 2, depois a de 3, né? E assim por diante, incrementando, né, os valores multiplicados. Lembrando que eu não posso usar a variável x, porque o valor dela ele não pode ser incrementado duas vezes, né? Isso dá uma sobreposição de valor na minha variável. Então eu crio uma outra variável, enquanto x for menor ou igual a 10, né? Que vai ser a tabuada de 1 a 10. E eu vou somar, na verdade aqui é y, viu gente? Desculpa que é y. E eu vou somar uma unidade na minha variável, ok? Então aqui agora esse laço ele vai ser executado 10 vezes, né? Então eu tenho que agora abrir e fechar chaves no final do meu segundo laço, ok? Por quê, gente? Porque eu vou ter uma interação aqui em cima, né? Quando x valer 1, então vai ser a tabuada, quando y valer 1, então vai ser a tabuada de 1. Eu vou percorrer 10 vezes esse for, e depois, na próxima interação, y vai valer 2. Vai percorrer 10 vezes esse for, e assim por diante, na terceira, na quarta, na quinta. Então eu vou percorrer 10 vezes o for de cima e 10 vezes o for de baixo, ok? Então aqui agora eu vou mostrar aqui que... Então agora eu não tenho mais a tabuada de 1, né? Eu tenho a tabuada de 1 até 10. Então eu vou escrever aqui, ó, que y, né, vezes x, né, concatenado aqui, né, que a variável agora, ó, tabuada de 1 vezes, né, a tabuada primeira passada aqui dentro vezes 1 é igual, né, e eu venho aqui, y vezes x, ok? Então essa é uma forma de eu percorrer uma vez aqui, né, e depois 10 vezes aqui. Então eu vou ter a tabuada de 1, 10 vezes. Depois a tabuada de 2, 10 vezes. Tabuada de 3, 10 vezes. E assim por diante. Eu vou dar esse documento.write, esse HR aqui embaixo para me separar todas as tabuadas. Então a cada interação aqui de cima, né, a cada tabuada, a de 1, a de 2, a de 3 até a de 10, ela vai desenhar aqui para mim uma linha embaixo. Vamos salvar aqui e vamos voltar lá para o nosso navegador para ver como que ficou agora. Se eu der um F5, opa, acho que não salvou. F5. Faltou aqui alguma coisa no nosso código. Vamos voltar lá. Aqui, pessoal, eu esqueci de encadear. Então eu tenho que ter um encadeamento aqui, né? Porque eu estou com uma variável e logo após uma string, né? Então eu tenho que ter um encadeamento aqui. Eu tenho a minha variável e a string x, né? Aqui eu estou querendo dizer que y, né? A minha string x, né? Que significa vezes x, e depois outra string, né? Encadeado aqui, essa conta, né? Y vezes x.
Esse era o erro. Vamos voltar lá. Agora sim, ó. Eu tenho aqui toda a minha tabuada de 1 até 10, correto? Só relembrando, né? Eu tenho aqui encadeado 2 laços, né? O primeiro laço ele vai fazer uma tabuada que vai iniciar de 1, né? Então ele vai pegar o laço Y1 e vai multiplicar 10 vezes esse laço aqui. Então vou fazer a tabuada de 1. A hora que eu fizer 10 vezes a tabuada de 1, ele volta, faz a tabuada de 2, né? Multiplica 10 vezes a tabuada de 2 e assim por diante. Essa é uma forma bem simplificada de escrever, porque se a gente fosse escrever um for desse aqui para cada unidade, né, eu teria que escrever 10 vezes o meu código. Em poucas linhas, eu resolver esse problema da tabuada, né? A tabuada de 10, de 1 a 10. Então tá aqui. Então essa é a nossa tabuada, né? Com laços encadeados, utilizando somente 2 variáveis. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Pratiquem mais aí, tentem fazer sozinho, verifiquem o código sempre, né, que der algum erro. Cuidado na concatenação e sempre que eu for usar alguma variável logo após uma string, eu preciso concatenar, né, com um sinalzinho de mais. Lembrando aqui, né, que eu tenho que concatenar. Aqui está a minha multiplicação. Sempre que eu tiver um cálculo, eu separo ele com parênteses, ok? Concatenando também. Então, essa aqui é o nosso códigozinho para fazer uma tabuada de 1 a 10. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, estou à disposição.